Boa noite a todos. Para nós é uma alegria muito grande ter a oportunidade de continuar a colaborar, embora com um tempo mais espaçado, que a gente deu esse intervalo maior, porque as atividades são muitas, né? E a gente tem a felicidade de poder colaborar com essas tardes e noites filosóficas para tratar de assuntos tão importantes. E hoje, falar a respeito de família, para a gente é algo essencialmente útil, porque isso faz parte da nossa preocupação básica. Viver despreocupado com o quesito família é a gente construir em bases com pouca solidez. Então, falar a respeito de família é uma abordagem inexaurível, né? Ela é de preocupação incessante. E a gente trouxe essa imagem com a figura no meio, exatamente para poder simbolizar aquilo que Jesus falava a respeito das famílias, né? Que é um jardim florido e que ele é o supremo jardineiro. Então Jesus tinha essa questão da preocupação, sobretudo com a família, de realçar, de destacar a importância do grupo familiar. E nós temos também uma outra questão que move as pessoas para que ela possa dar colorido, motivação para viver, que é a questão da felicidade. Falar da família, falar dos conflitos familiares, nós temos uma questão que nós esbarramos sempre, e ela muitas vezes carece de uma compreensão cada vez mais flexível. A felicidade não é questão fechada, porque quando a gente fala em família, fala em conflitos familiares, isso quer dizer que aquele grupo familiar, que aquela formação de pessoas está na verdade buscando algo que para ele é prioritário, e isso é essencialmente a felicidade. Um grupo familiar mais desatento, ou nem tanto consciente com relação à importância da família, ele pode agir de forma aleatória ou até mesmo de forma desastrada em busca de construir essa necessidade da felicidade de família, mas uma hora ele vai despertar e vai perceber que a felicidade, na verdade, não é uma estação de parada, não é um objetivo que você alcança e acabou a luta. Então eu encontrei nessa placa o melhor indicativo do que é a felicidade. Felicidade é um modo de viajar. À medida que você vai viajando, que você vai caminhando, você vai superando os obstáculos, você vai se fortalecendo diante dos desafios, você vai percebendo que a viagem não terminou. Você apenas venceu uma etapa. E cada vez que você consegue amadurecer diante do desafio, você percebe que a viagem vale a pena. Porque até ali onde você chegou, o percurso que você percorreu, embora você possa estar cansado, já possa estar um pouco, até um pouco mais maduro diante das experiências que aconteceram, mas há um fator que te estimula a continuar, porque você ainda não alcançou a felicidade plena. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala a respeito dos bem-aventurados aflitos, ele narra algumas questões a respeito alusivo da felicidade. Quando ele fala que a felicidade não é desse mundo, mas começa aqui. Porque aqueles que são pessimistas, se acreditam, a felicidade não é desse mundo. Então, se não é desse mundo, então é fora desse mundo. E se não está nesse mundo, então a felicidade não existe. Não é isso que Allan Kardec quis dizer, não é isso que Jesus afirmou. Ele apenas disse, a felicidade não é desse mundo. Mas como nós somos filhos de Deus, e nós fomos criados exatamente para construir essa consciência, essa mentalidade cada vez melhor estruturada, logicamente que a gente vai descobrindo que a vida não tem segredo e que essas informações, a gente vai consolidando elas à medida que a gente vai também se estruturando ou se reestruturando em torno das nossas prioridades em família. Então é uma viagem muito agradável, né? Quem está fora quer entrar, quem está dentro com certeza não quer sair, porque há as exceções, e as pessoas acreditam que uma família que chega no fracasso, isso irá contagiar demais famílias, isso não é verdade, tanto que um grupo de psicólogos da Universidade de Brasília, UNB, fez uma pesquisa no início do ano 2000, com cerca de 100 famílias, e chegou à seguinte conclusão, que das 100 famílias que se compuseram, 60 delas permaneceram desde o início, depois de 10 anos de casado.
30% havia se desfeito e 10% estava naquela decisão, estava no litígio, né, porque ainda não havia encontrado o consenso da utilidade e da compreensão da família. Das 30% das famílias que se dissolveram com o tempo, cerca de 20% reataram os laços familiares, ou seja, voltaram à origem e a conviver com o mesmo marido, a mesma esposa, com os mesmos filhos. E apenas 10% desistiram definitivamente de viver em família. Então a gente percebe que o saldo nessa amostra simbólica, mas muito expressiva, é muito significante, né? Tem um impacto muito grande, é muito positivo, muito favorável em relação à família. Então a gente vai entendendo que a vida não foi feita para que a gente passe por momentos de felicidade, que a nossa vida seja uma amargura permanente, que investir em família é um projeto arriscado, né? Há uma certa visão de decadência familiar na sociedade. Há uma certa invasão de pensamentos egoísticos, ou seja, que as pessoas estão procurando viver muito mais para si do que nesse compartilhamento, embora seja primário, dentro da parentela consanguínea. Esse é o início da construção sólida da família universal. Mas a família consanguínea, ela é a base para que a gente construa essa relação extralar, formando a família universal. Mas ela começa dentro da família consanguínea. Então é fundamental a gente compreender esse processo. Se a família tem caminhado com proveito, é fundamental a gente entender essa proposta, né? Ela começou em 1994 com a Unesco, depois a União Espírita de São Paulo encampou esse projeto de Viver em Família, aperta esse laço. Essa é uma propaganda diferente, mas com o mesmo propósito, né? Viver em Família, aperta esse laço. E em 95 a Federação Espírita Brasileira, a FEB, criou esse projeto, Viver em Família, aperta esse laço. Mas começou na Unesco, porque a preocupação de família não é uma preocupação do bairro Ipiranga, a preocupação de Guarapari, do Espírito Santo do Brasil, é uma preocupação planetária, global. A família está passando por um processo de reformulação, de revisão, porque a gente é egresso, a gente vem de experiência do passado, onde a família era tida como um segundo plano, a mulher não tinha direito nenhum, os filhos eram criados como bebelôs, eram entregues à educação de terceiros. Então a família começou a se estruturar melhor a partir da Segunda Guerra Mundial, que os conceitos começaram a mudar com relação à educação dos filhos, porque até então o homem tinha um pátrio poder, né? A mulher não tinha participação nenhuma, só obedecia, né? E depois da Segunda Guerra Mundial esse conceito começou a mudar, e hoje ele mudou visceralmente, né? Tanto que hoje a responsabilidade familiar ela é compartilhada, nem o homem tem um pátrio poder, nem a mulher tem o poder mátrio. Então ninguém tem poder em família, a responsabilidade é compartilhada. Então os conflitos hoje que ocorrem não são mais com relação ao poder na família, mas com relação à compreensão do papel da família. E é essencial que a gente compreenda isso. Como nós falamos, Allan Kardec, quando fala da questão da felicidade, ele tem uma frase muito interessante no capítulo que fala das esperanças e consolações, que é a quarta parte do Livro dos Espíritos, que os amigos espirituais perguntam assim: alguém é obrigado a conviver com quem não goste? Essa é uma pergunta que raramente a gente faz e ouve, e a resposta dos Espíritos também é uma resposta que raramente a gente escuta também. Allan Kardec pergunta com relação à família, com relação à felicidade: alguém é obrigado a conviver com alguém que não goste? A resposta dos amigos espirituais: ninguém é obrigado a conviver com aquele com quem não goste. Então, o projeto família é para quem gosta, é para quem quer investir. O maior capital que existe é o capital emocional. As pessoas muitas vezes se enganam, pensam que o investimento é o capital financeiro. Não é. O maior capital que existe é o capital emocional. Já se tentou fazer isso com o capital financeiro, mas não funcionou. Onde as filhas eram dadas em casamento e tinham um alto dote para poder engrossar o patrimônio das duas famílias. Não funcionou, né? A última tentativa foi com a princesa Lady Di, né? Não funcionou. Então a gente já viu que esse conceito antiquado de família não funciona.
formar ela com base, como o maior patrimônio sendo o bem material, não funciona. Então está começando a redescobrir que o maior patrimônio da família é o afeto. Esse é o maior patrimônio. Porque é o afeto que vai gerar felicidade. É o afeto que vai gerar temperança. Porque eu estou com quem eu gosto, e estando com quem eu gosto, eu suporto mais. Eu acho até bonitinho quando tem alguma coisa que me contraria. Eu levo na piada, no bom humor. Porque eu gosto da pessoa. Agora, se eu não gosto da pessoa, até o espirro que ele der me irrita. Se ele falar bom dia pra mim, eu já fico mal o dia todo, porque eu não gosto da pessoa. Eu estou ali a contragosto. Tá dando para entender? Sim. Ou eu estou muito rápido? Tá. As minhas palestras são viscerais, hein? Não espere muitas flores comigo, não. As palestras são viscerais. Então, quando a gente coloca essa questão como prioridade, a questão do afeto, logicamente que a gente vai reconhecer que aqueles com quem a gente convive é quem a gente gosta, apesar das imperfeições. Então, eu estou vendo que vale a pena continuar ou persistir, apesar das dificuldades. Porque ainda a família é o melhor lugar para se viver. E a gente não consegue fazer família com uma pessoa isolada, sem grupo familiar, sem agregar outros seres à sua convivência. Família é essencialmente se tornar um grupo de pessoas, formar um grupo de pessoas. Família é isso. Ela pode ter uma formação oficial, religiosa. Hoje a Constituição já nem exige essa formação oficial e religiosa, porque você pode formar família a partir do direito adquirido com o tempo de convivência, né? Já é família. Você pode ter também a denominação de família sem obrigatoriamente ter a presença masculina ou feminina em casa, que é a chamada família monoparental, né? Onde a esposa faz o papel duplo de pai e de mãe, né? Então a família monoparental também é reconhecida, né? E você tem uma outra questão hoje que é desafiadora nas famílias, né? E a gente sempre trata dessas questões em qualquer lugar que a gente vai, a gente fala a mesma coisa, porque a gente acredita que os problemas familiares eles são decorrentes, às vezes, da sonegação da informação, achando que uma camada da população não vai entender esse desafio chamado família. E na nossa comunidade, lá em Terra Vermelha, a gente fazendo uma palestra a respeito de família no Dia das Mães, e a palestrante faltou e eu estava lá de regra 3 e acabei substituindo a palestrante. Foi até bom porque a gente tocou em assunto que a gente tinha tocado ainda. A questão da formação familiar homoafetiva, que é visto com muita resistência, e que gera conflito, gera até expulsão de casa. Né? Porque inicialmente, o maior conflito que tinha em família era mulher divorciada não se casava de novo. Lembra disso? Mulher divorciada nem recebia visita para festa na casa dos amigos. Era tida como uma pessoa de desconfiança total, né? Uma pessoa não grata, né? Que não era recebida em lugar nenhum. E em segundo lugar, vieram as mães solteiras. Mãe solteira na década de 40, da Segunda Guerra para trás, era inadmissível. Né? Tinha um peso terrível as mães solteiras. E, presentemente, a gente começou a ter essa oficialização da questão homoafetiva, né? Que é uma questão que vem trabalhando em segundo plano, quase invisível, já há séculos, ou há milênios. E agora ganhou o papel oficial com formação familiar jurídica. Né? Tem o direito de formação familiar jurídica, embora não tenha a formação religiosa e biológica. E a gente sabe que a formação biológica, a gente sabe que não é coerente, a gente sabe disso. Mas tem o direito de ser chamada família juridicamente pelo direito civil que ela tem. Porque tem as mesmas necessidades que uma família tradicional. Então, eu perguntei para uma pessoa da comunidade, o que você acha da família homoafetiva? Eu esperava essa resposta bem cabeluda, né? E a moça falou assim, eu acho normal. Eu falei, você acha normal por quê? Então ela me disse assim, me desconcertou, ela falou assim, e se fosse meu filho? Eu não ia amar, não ia respeitar? Eu falei, muito bem. Então quando a gente pensa assim, uma família homoafetiva, se aquele casal, masculino ou feminino, fosse o meu filho, a gente muda a maneira de analisar as coisas. A gente imagina assim, não, esse perfil de família é a família dos outros, não é meu. Então, e se for alguém consanguíneo, um neto, um filho, um amigo muito querido, como é que eu vou reagir? E isso ainda está gerando conflito. Porque a gente vem da formação familiar clássica, tradicional, né? E a gente está começando a mudar esse conceito. Não que isso seja algo que vá colocar em risco, vai periclitar a questão familiar, não é isso. Né? Mas a família, ela sempre foi muito includente, muito flexível.
né? Se ela era rígida, não admitia nem o divórcio, não admitia a mãe solteira e hoje admite, é lógico que vai admitir também a questão da formação do casal homoafetivo, que é uma flexibilidade, mas não vai modificar a estrutura básica da família, que é homem, mulher e filhos. Essa estrutura não muda nunca, mas ela é flexível. Se ela é a maior instituição da humanidade, do planeta, do universo, ela não pode ter uma visão unilateral, ou seja, uma visão única da formação familiar. Mas ela traz uma visão multidisciplinar, né? Ela tem uma visão muito mais abrangente, muito mais includente. Então, por isso que ela não sofre abalo. Ela consegue ter essa absorção, né, daquilo que vem como a evolução da família, sem se modificar. Isso que é fundamental. Então, embora haja resistência, mas esse processo vai continuar sempre. Então, esse investimento que a gente faz, a família como o sol, ilumina todos, né? Ela inclui a todos, beneficia a todos. Há conflitos? Há, porque nós somos seres ainda imperfeitos. Por sermos seres ainda imperfeitos, essa manifestação geralmente é manifestada dentro do grupo familiar. Tanto faz a formação do casal. Se é homoafetiva, se é heterossexual, se tem imperfeição, e essa imperfeição vai se manifestar da convivência afetiva. Porque às vezes a pessoa fala assim, depois que eu casei, a vida ficou mais complicada. Não é. Depois que você passou a conviver com a pessoa, você passou a conhecer mais a pessoa. Mas a pessoa já era assim de conhecer. Ninguém é ciumento porque se casou. A pessoa era ciumenta quando era solteira também. Só que você não convivia com ela, não sabia que ela era ciumenta. A pessoa se casou e virou irritadiça. Ela não virou irritadiça. Ela passou a manifestar a irritação porque você passou a conviver mais tempo com ela. Então você começou a ver a irritação dela. Mas ela não era irritadiça, não passou a ser irritadiça porque você casou. A minha esposa fica irritadiça porque eu casei com ela. Negativo, ela já era irritadiça. Então, nós temos essas coisas. A gente tem que compreender esse processo. Porque, com a informalidade do matrimônio, da família, nós passamos também a improvisar muito a formação familiar. E com essa improvisação, logicamente, que houve aí uma deficiência da compreensão da importância do papel da família. Como a gente tem essa informalidade, ou seja, não tem mais aquela coisa do namoro, do noivado, do casamento. Você encontra uma pessoa, daí a um ano, como é que tá? Já namoro e dei. Ou seja, tá morando junto. E você não é convidado para nada. Antigamente tudo cara foi preparado, você sabia, ia acompanhando e tal. Mas é o processo moderno da família. O meu filho já está namoridão, já tem quase um ano. Mas, meu filho, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas é a geração dele, a minha geração é diferente. A geração era namoro, noivado, casamento. Podia ser desde um ano, mas tinha que passar por essa etapa. Era essencial que se passasse por essa etapa. A família cobrava de você. Até porque a gente não tinha essa abertura ainda, desses casamentos informais, das uniões informais. Mas o meu filho já tem essa união informal. Já está casado, tem quase um ano, e está lá, está dando certo, a menina gosta dele, ele gosta dela e tal. Se formou, e estou trabalhando. Então, esse processo, ele não deformou o papel da família, ele modificou o processo da compreensão e da convivência com a família. Então é fundamental a gente compreender isso, essa essência flexível que a família representa. Um outro conceito que se tem dentro da felicidade desse mundo é o conceito de que nós somos um mundo de expiações e provas. Isso é verdade. Nós somos um mundo de expiações e provas. E diante do desafio, muitas vezes, que a família oferece, a gente precisa ter... Deixa eu voltar, se vocês vão ler antes de explicar o que é. A gente tem uma grande dificuldade de entender isso. Inclusive, nós espíritas, às vezes, nós fazemos um discurso superficial e apressado do sofrimento. O sofrimento é um acidente, gente. O sofrimento é um acidente. O sofrimento não é um acontecimento frequente. O sofrimento é um acidente. Pela imperfeição dos seres que habitam o planeta. Mas não é algo calculado, não é algo que vai acontecer rotineiramente. O sofrimento é um acidente diante daquele que muitas vezes é vigilante, inconsequente, desastrado, desequilibrado, desarmonizado, oferece um comportamento que, para você, que já superou aquilo, que não gosta daquele tipo de atitude, causa sofrimento. Isso é, você se sente desconfortável, você se sente incomodado com aquela atitude. Mas isso é ocasional. Uma pessoa que tem uma conduta que causa sofrimento permanente, essa pessoa está num quadro clínico, psicológico de decadência. Não é uma pessoa normal. Uma pessoa que
causa sofrimento permanente na convivência com o outro, precisa visitar um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, né? Porque tem gente que pensa que visitar um psiquiatra porque a pessoa tem loucura, né? E visitar um psiquiatra é como visitar um clínico geral, visitar um nutricionista, é a mesma coisa, né? Não é o louco que visita o psiquiatra, é para a gente não ficar louco que a gente visita o psiquiatra. E ao não visitar, eu vou confirmando a minha situação de desequilíbrio. E há pessoas que muitas vezes têm esse desequilíbrio e não percebem que ele é patológico e precisa de tratamento. Né? Porque há uma grande questão na questão da formação familiar. Né? Para ter filho, há uma organização. O primeiro teste que a gente faz para ter filho, qual é? É para ver se tem condição de reprodução, não é isso? Senão, você não vai ter filho. Se a noiva descobrir que o futuro marido não pode reproduzir, ela vai querer mudar a estratégia. A não ser que ela queira adotar, né? Mas o segundo passo, quando o filho nasce, é fazer o teste do pezinho, para ver se ele é saudável, gente. Normal que é louco, saudável. Anormal que é louco. O neném não, o neném ele é saudável ou tem doença, né? Então ele é saudável, para ver se ele é saudável. E quando a gente vai casar, que teste a gente faz? Pede pro outro fazer? Nenhum. Alguns esperam fazer o teste da AIDS, né? Pode fazer teste psicológico, psiquiátrico, neurológico, para ver o que a pessoa tem, né? Eu tenho um casal amigo meu que casou-se já tem mais de 20 anos, nós éramos vizinhos em Taparica, e eu nunca percebi que eles tinham um problema grave de um certo traço de desequilíbrio, né? Não chegava a ser loucura porque eles trabalhavam, tinham uma renda, tiveram filhos e tal, pagavam suas contas em dia, mas no convívio com ele a gente percebia que não eram pessoas que tinham comportamento, vamos dizer assim, aceitável, né? E a gente foi convivendo mais tempo e depois a gente se mudou, eles continuaram lá. Depois ficou sabendo que eles se separaram, que eles estão incompatíveis, dois com o mesmo sintoma patológico, vivendo juntos, os dois eram esquizofrênicos, todos dois esquizofrênicos. A filha nasceu com sintoma e o filho também nasceu com sintoma, com o casal que eles tinham, mas menos do que o pai e a mãe. Aí eles se separaram, a família dela muito rica, a família grega, e ele também, todos de origem grega. E eles foram parar em São Paulo, ela foi parar em São Paulo junto com a filha. Aí brigou com a filha, porque a filha, quando viu como é que a mãe era, depois que ela adquiriu maturidade, não aguentou a mãe. Não mandou ela embora, mas se sentiu desconfortável e saiu. E veio parar na casa de quem, adivinha? Na casa do Paulo Henrique. Bendito Google. Ela digitou meu nome no Google e descobriu meu endereço no telefone. Bendito Google. Chegou na minha casa. Ah, porque eu queria ficar na sua casa um tempo, tal, sua casa é espaçosa. Já chegou assim, já se arrumando, já estou se apropriando, né? Queria ficar aqui na sua casa um tempo, porque você é uma pessoa muito bacana e tal. Eu falei, pode ficar um tempinho e tal. Mas a minha esposa, que é mais prática, falou assim, o que houve? Você brigou com alguém, teve alguma dificuldade? A esposa já sabia do problema patológico dela. E ela foi e narrou uma história que minha esposa, muito mais sagaz e mais rápido do que eu, foi e ligou para a filha dela para saber o que tinha acontecido. Aí a filha dela foi e contou tudo o que tinha acontecido. Nada disso que ela falou que tinha sido maltratada, a filha tinha mandado para fora de casa, não. Ela brigou, criou um problema com a filha, problema banal, problema de chegar atrasada, um pouquinho depois do horário que ela ficava em casa tomando conta da neta, e a filha ia trabalhar. E o dia que ela se atrasava, ela brigava com a filha. Mas e morando com a filha e sendo sustentada pela filha. Ainda brigava com a filha. Porque ficava uma hora e meia mais, que ela tinha um cursinho que ela fazia à noite. Então, a gente percebe que as pessoas que têm essa desarmonia patológica, ela precisa de um atendimento especializado. Então, se a gente não pede um teste à pessoa, se ela tem alguma deficiência nesse caminho, ela vai se apresentar, ou se ela não quer fazer, procurar a solução, ela vai gerar conflito familiar. E muito conflito. A irritação numa pessoa é algo normal. Quem é que nunca se irritou? Pelo jeito, todo mundo, né? Quem nunca se irritou? Mas se irritar com constância é patológico. A pessoa é neurastênica. O neurastênico é aquela pessoa que tem mau humor constante e irritabilidade sempre. A pessoa é neurastênica. Por tudo ela se irrita. Isso é patológico. Numa relação familiar, a pessoa que tem esse quadro, ela vai gerar dificuldade no relacionamento. Porque ela tem um perfil irritadiço. Né? Um móvel fora do lugar, uma coisa suja, um horário que não foi cumprido, a pessoa se irrita por nada. Isso gera desarmonia em família. Que são as questões que mais geram desgaste na afetividade. Né? Eu tenho um amigo que diz assim, nossa, casar com uma pessoa bonita é o máximo, mas como é que o corpo é problemático? Porque a pessoa do perfil psicológico, que o corpo não demonstra. Mas quem tem o perfil
complicado, né, um pouco desarmonizado, não é o corpo, é o espírito que habita o corpo. Então a pessoa muitas vezes se apaixona pelo corpo, sem saber que o corpo deveria ser conduzido pelo espírito. Então a pessoa que tem esse descontrole, quem conduz ela não é o espírito, quem conduz ela é o corpo, né? São as suas reações nervosas, as suas atitudes intempestivas, né? Isso que conduz a sua relação corporal. Isso gera conflito, né? No primeiro ano pode ser bonitinho, pode ser confortável, mas a partir do terceiro, quarto, quinto ano, deixa de ser bonitinho, né? Deixa de ser engraçado, né? Eu sei que a pessoa de Guarapari, cidade de saúde, todo mundo bem-humorado, aguenta até 10, 15 anos. Mas daí em Vila Velha a pessoa não aguenta muito tempo, não, né? Um outro problema com a esposa é a questão, questões menores, né? Coisas pequenas. Geralmente conflitos em família não é coisa grave, não, gente. Estupro, infidelidade, isso aí são exceções em família. Geralmente problemas em família são picuinhas. Eu fiz atendimento fraterno durante mais de 20 anos do Grupo Espírita da Fraternidade de Jerônimo Ribeiro, atendendo casais, atendendo pessoas solteiras, mães solteiras. A maior parte dos problemas que apareciam eram picuinhas, não eram problemas graves. Picuinhas. E a gente lembra de uma história contada pelo Luiz Simonetti, de uma esposa, de uma moça que se casou, e no primeiro ano, aquela coisa de meu bem pra lá, meu bem pra cá, meu amor pra lá, né? Amor pra lá, amor pra cá, e a coisa foi. E o rapaz tinha um hábito que ele morou com a mãe há muito tempo, e a mãe sempre fazia tudo pra ele. Se ele comia, deixasse o prato fora do lugar, a mãe ia lá e pegava, botava na pia e depois lavava. Se ele fosse no banheiro e esquecesse a toalha, a mãe ia lá, pegava a toalha, levava pro filho, ou pegava o chinelo e levava pro filho. Ele casou e achou que a esposa era a mãe. No primeiro ano, ela achava engraçado. Ele ia tomar banho, esquecia a toalha no quarto e gritava para ele: amor, traz a toalha. E ela gritava: já estou indo, meu bem. Leva a toalha para ele, primeiro ano. Isso são 365 dias por ano, né? Levando a toalha para ele. Oh, esqueci a toalha, levava a toalha para ele. Aí chegava em casa, chegava no quarto, foi tomar banho, botava a toalha onde? Em cima da cama. Em cima da coxa novinha da esposa. Dava briga? Dava. Picuinha, né? Com 5 anos de casado, estava pensando em separar por causa de picuinha. Uma outra questão que ela era muito sistemática, muito metódica, e que ela detestava nele, isso é sério, gente, isso é sério. As picuinhas que a gente está falando que corrói o casamento, que gera conflito em casa, não é coisa grave não. Que a maioria das pessoas são normais, são saudáveis, ninguém é desequilibrado a ponto de causar problemas graves. Esses casos que a gente vê aí de pai encomendando um monte de filho matando os pais, isso aí é exceção. A regra são picuinhas que geram conflito em família. Isso são exceções que acontecem. Essa moça com muito sistemática e metódica, ela tinha um outro desgaste com o marido. Porque o que ela fez para resolver o problema com ele? Ele ia escovar os dentes, pegava o tubo dental e ia espremendo, ia amassando o tubo dental. E ela pegava o dela e ia dobrando devagarinho, cuidadosamente. Então, o tubo dental dele amassado gerava insatisfação nela. Era motivo para briga dos dois. Dando para entender? Como as coisas engraçadinhas que a gente acha no início, depois acaba gerando desgaste. Isso gera picuinha. Então são situações que a gente precisa estar assim, atento, porque aquelas coisas mais graves só vai acontecer em nível de provação ou expiação. A infidelidade, a agressividade, que a gente vê que são exceções. A questão da Delegacia de Defesa da Mulher, embora tenha muitas queixas de agressão conjugal, agressão em família, não só do marido com a esposa, mas também com os filhos, ou o filho que agride o pai, ou chega até a raio do homicídio, mas são exceções, não é regra. Né? Então, isso é uma demonstração de que a razão e o afeto estão vencendo a força. As famílias não estão usando mais a força como uma forma de se impor, mas sim a razão e o afeto. Há casos ainda que são registrados, porque há pessoas que são clássicas, tradicionais, acham que os direitos que a família conquistou, que a mulher conquistou, que o idoso conquistou, que a criança conquistou, não diz respeito a ele tem um poder em casa, da porta para dentro quem manda é ele. Tem gente que pensa assim. Ainda é machista. Tem um temperamento machista. A moça pode ser muito bonitinho, um homem machista. O homem delicado, não sei, não dá certo. Eu quero casar com um machão. Experimenta para ver como é que é. Experimenta. Entra e depois aguenta. Porque namorar é bonitinho, mas conviver com a pessoa autoritária, castradora, controladora, ciumenta, 24 horas por dentro,
24 horas por dia, melhor dizendo, né? Vai, inocente, sabe de nada. Vai, achando que dá. Vai. Então esse desafio que muitas vezes as pessoas acham que pode aguentar e não aguenta. Aí vem a dissolução do casamento, diz que a família está sofrendo decadência, que está ultrapassada, tem que ser modificada. Eu não sei como é que está essa filmagem aí, eu estou falando para lá e estou olhando para cá, não tem nada a ver não, né? Ok. Então, nós temos esse desafio chamado família para compreender essas questões que parecem pequeninas, mas que elas vão enchendo o copo até que uma pequena gota d'água transborda e vem a separação conjugal. Separou por quê? Seu marido te traiu? Não. Te agredia? Não. Era incompatibilidade de gênero. Meu Deus, isso é problema. Incompatibilidade de gêneros? Não é? A coisa mais fácil de contornar se chama incompatibilidade de gêneros. Porque as pessoas são diferentes. Espiritualmente se falando, educacionalmente se falando, financeiramente se falando, nós somos diferentes. Cada um tem o seu perfil. E o que dá certo, o que dá colorido, o que dá gosto, prazer em família, é você juntar os diferentes. Se você juntar os iguais, vai acontecer o que está acontecendo aí. Né? Os iguais não dá certo, tem que ser diferente. A questão é a gente chegar no consenso, como é que a gente vai administrar essa aparente incompatibilidade de gêneros. Essa é a grande questão. Esse é o desafio que a gente precisa aprender a vencer. Então, diante do relacionamento enfermiço, a nossa companheira espiritual Meimei, ela tem uma mensagem muito interessante. Quando ela fala assim: quem estiver vivendo um relacionamento enfermiço, nunca se esqueça de que o amor e a paciência são os melhores medicamentos para essa relação. Deu para entender? A Espírito Meimei diz o seguinte, para quem está vivendo esse relacionamento conturbado, de difícil convivência, né? Quem estiver nessa situação, que não esqueça de usar o amor e a paciência como medicamentos para essa relação, para essa convivência. Então, essa é uma regra para ambos os lados, marido e mulher. Aliás, é multilateral, né? Marido, mulher, filhos, vou incluir sogra também, sogro, né? Porque é a coisa mais ampla, né? Que quando a gente fala em convivência, você fala assim: ah, a minha esposa... Não, você casou com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com o primo, com a tia, com o padrinho, por aí vai. E tem gente que não tem essa consciência. Casa-se e depois não aceita a sogra em casa. Não aceita o cunhado em casa. Não aceita o tio em casa. Porque acha que é sua esposa, que é a família dele. Não. Casou-se com a família. Jesus falava assim, né? Que a gente, quando a gente forma família, a gente forma em molhos, ou seja, a gente traz um monte de pessoas no conjunto. Não é uma dupla apenas. São múltiplas pessoas que fazem parte do conjunto. E se dessas múltiplas pessoas, se algumas ou uma tiver mais dificuldade de relacionamento, você terá forçosamente que empregar a paciência e o amor. Porque só esses dois medicamentos conseguem equilibrar, harmonizar a relação. Há dois pensadores que trazem a sua contribuição com relação à formação familiar. Um é o Confúcio, quando ele diz que o essencial da formação familiar, para produzir felicidade, é que tem que haver uma relação de harmonia. Ou seja, você descobrir o caminho da harmonia entre as pessoas que têm diversidade de educação, diversidade de caráter, de personalidade. Você descobrir a harmonia. Como é que você vai descobrir essa harmonia nas pessoas que têm diversidade psicológica? É você respeitar a individualidade. A maneira como o outro é. Ter confiança no outro. Pode parecer que não, mas ainda hoje tem mulheres que são proibidas de trabalharem fora de casa. E pasme, os maridos são jovens. Não são maridos conservadores de mais de 40, 50, 60 anos. São maridos jovens. Que não permite que a companheira trabalhe fora de casa. Por quê? Ciúme. Não quer que ela conviva com outros homens. Isso é a solução? É conflito. É conflito. Há pessoas que cedem até a situação melhorar, até a pessoa compreender melhor. Há pessoas que cedem, há outras que não cedem. Né? Porque não permitem a tirania, a opressão, o autoritarismo. E saem daquele domínio. Foi alguma coisa grave? Não, é algo de efeito psicológico. Não foi uma agressão, não foi uma ameaça, não foi uma relação íntima forçada.
simplesmente uma opressão psicológica, que a pessoa não admite aquele tipo de atitude do outro que deveria amar. Porque quando Jesus diz pra gente que nós deveríamos amar uns aos outros, não é para a gente amassar uns aos outros, no sentido psicológico, de fazer sofrer. Né? A nossa relação não é uma relação de sofrimento. Se for uma relação de sofrimento, ela é patológica. É uma relação de fazer felicidade. Essa é a grande questão. Há uma corrente psicológica que também traz um conceito reunindo família e felicidade. As duas palavras têm a mesma inicial, né? Família e felicidade. Começa com F. Dizendo que a família, dentro do seu conceito de convivência, ela deve buscar não só a harmonia entre os seres que ali coabitam, mas deve buscar também uma forma de dar liberdade um ao outro. Ou seja, permitir que o outro seja como ele é. Não estabelecer um padrão. Que o filho tem que ser como o pai e a filha tem que ser como a mãe. Quer estabelecer um padrão, gera conflito. Gera conflito. Nós tivemos um caso no atendimento fraterno de um rapaz que foi obrigado pela família a fazer medicina. Ele fez medicina, que o pai obrigou e concluiu o curso. Isso é real. Ele pegou o diploma, quando se formou, chegou em casa e falou: pai, você queria que eu formasse medicina. Está aqui o diploma é seu, não é meu. Agora eu vou fazer o que eu quero. E hoje ele é professor de geografia. Entendeu? Isso é real. Então a felicidade do pai não é a felicidade do filho. A felicidade da mãe não é a felicidade da filha. Né? Há seres que admitem esse tipo de indução, né? E vivem como se fosse psicologicamente a segunda pessoa. Não vivem a sua estrutura real. Não vivem a sua realidade espiritual. Vivem a realidade dos pais. Mas isso cada vez mais está ficando mais raro de acontecer, porque os espíritos estão ganhando independência, autonomia cada vez mais cedo, atrelado ao direito que eles têm agora em lei, né? Porque antigamente, quando você ia, eu não estou, tem tanto tempo, tanta idade assim, né? Eu pareço que tenho uns 18, mas eu tenho na verdade 57. 18 em cada perna e 18 em cada braço. Você vai somar, vai dar mais 57. Mas na minha época de garoto, se meu pai fizesse assim, ó, sabe o que isso significava? Ou levanta para sair, ou silêncio. E não fizesse silêncio não para ver. Hoje, se você fizer, ele pergunta assim: pai, você quer um house? Porque ele aceita vários tipos de código, né? Mensagem cifrada. Isso é uma intimidação que a gente tinha na época, né? Na verdade era intimidação, mas isso era um protocolo familiar que se tinha. A família toda fazia isso, era um código, né? Então hoje o processo de educação mudou muito da relação familiar. É uma outra questão que gera conflito de família. Como vai se educar os filhos? Qual é a maneira de se educar os filhos? Que às vezes até o avô ou a avó podem colaborar. O avô colabora não da educação, colabora na assistência, né? Que quem cabe educar são os pais, né? o pai e a mãe, né? Agora quem vai educar? Quem tem mais habilidade. Aquele que tem mais habilidade vai educar. E o outro vai ficar só dando assistência, só, né, colaborando, dando opinião e tal. E o outro tem mais habilidade, vai educar. Porque senão fica aquela coisa: um tem habilidade, mas não assume a responsabilidade. Ainda é muito comum a pessoa falar: vai falar com a sua mãe. Vai falar com a sua mãe, vai pedir a sua mãe. Vai acontecer o quê? Quem será a referência desse menino em casa, dessa menina em casa? Vai ser o pai ou a mãe? Vai ser a mãe. Aí depois o pai diz: minha esposa é castradora, dominadora. Ele está dando o caminho das pedras. Procura sua mãe, procura sua mãe. Então, logicamente, que toda vez que ela tiver problema, procurar a mãe. Vai casar, vai ligar para a mãe, não vai ligar para o pai. Porque ele sempre está encaminhando, terceirizando uma responsabilidade compartilhada, que também é dele. Como é que tem conflito? Então, tem pessoas que abrem brecha para conflito sem necessidade, né? E gera, então, essa situação desconfortável dentro do lar. Então, é fundamental que a gente compreenda isso. A família, esse sol permanente, né? Porque a gente encontrou essa mensagem muito interessante, que eu acho que traz assim um resumo do perfil da maioria das famílias, né? Nesta casa nós somos verdadeiros, pedimos desculpa, nos divertimos,
Damos segundas oportunidades. Eu achei legal, porque segundas está no plural, não é segunda. Segunda quer dizer infinitas oportunidades. Damos abraços, perdoamos, rimos alto, né? Rimos bem alto, somos pacientes e amamos. É um resuminho muito interessante de família, né? Porque muitas vezes tem família que dá tristeza você ver aquele grupo familiar. As pessoas não riem, não têm afeto, é aquela coisa formal, como se fosse um protocolo de uma empresa, né? Como se o pai fosse o presidente e a mãe é vice-presidente. É aquela formalidade. Olha, a gente vai sentar na mesa, o pai senta numa cabeceira, a mãe senta na outra cabeceira, a visita senta no meio. Será aquela formalidade. Então, esse é um papel patriarcal de família. É um papel patriarcal de família que está ultrapassado. Então, a informalidade em família gera um ambiente agradável, um ambiente confiável, onde os filhos vão se abrir com os pais, porque vão sentir segurança dos pais. Se você engessa essa relação, se você cria formalidade excessiva, você vai criar filhos indiferentes e não participativos da vida familiar. Essa é a grande questão. Porque há muitos jovens que querem logo se formar para sair de casa, porque não aguentam a opressão familiar. Porque há muitas jovens que querem logo se casar para sair de casa, porque não aguentam a pressão familiar. Casamento não tem que ser uma fuga do filho ou da filha de casa. Tem que ser uma opção saudável, para acrescentar mais um elemento na família. Para a nora ser outra filha daquela família, para o genro ser outro filho daquela família. Não porque eles fugiram para poder ter uma segunda família. Mas se a gente cria uma relação de opressão, de intransigência, logicamente vai gerar um ambiente desconfortável, vai gerar atrito. Muitas vezes atrito silencioso. O pior atrito não é aquele que as pessoas falam, se expressam ou chegam a brigar. Esse não é o pior atrito. O pior atrito é o atrito não falado. É o atrito silencioso. Esse é o pior atrito que tem. O que você tem, fulano? Nada. Eu fiz alguma coisa? Não. Tá tudo bem? Tá. Cuidado. Esse é o pior atrito que tem. O atrito que a pessoa não se expressa. Porque ela sabe, pelo desgaste da relação, que ela se expressar não vai enriquecer em nada. As respostas vão ser as mesmas. As posições serão as mesmas, porque ela não se expressa. Isso demonstra um desgaste no nosso modo de conviver, de interagir com a família. Família é um modo de interação, né? A gente tem até um conselho assim, informal, né, do Sócrates, uma mensagem assim, muito legal que ele traz lá da antiguidade, e que ele fala assim, tem como texto, como tema assim do texto, você sabe por que as pessoas gritam? Esse é o tema do texto dele. Você sabe por que as pessoas gritam? Ele vai contar a história de um sábio, né? Que um sábio pediu para que um discípulo fosse fazer experiência em família, para ver como é que ele estava, o seu acatamento, o seu afeto em família. E fosse lá fazer um laboratório para pesquisar como é que ele estava se saindo na sua relação familiar. E ele foi lá, ficou um mês, não conseguiu detectar muita coisa ruim, ficou mais 2 meses, ele ficou quase 1 ano lá, porque filosoficamente ele vivia orientado por esse sábio. E depois ele foi constatando algumas situações que a gente achava normal. Por exemplo, quando a família grita entre si. E então ele percebeu que aquele grito, na verdade, não era um grito de discórdia, era um grito de distanciamento. Por que ele tirou essa conclusão? Já observou quando a pessoa se gosta, se ama, se respeita, como ela fala baixinho? Quase que você não ouve, fulano, fala de novo. Ai, eu te amo. Alguém já ouviu alguém gritar assim pro outro? Eu te amo. Como é que a gente fala? Eu te amo. Olha, eu te adoro. A gente fala no pé do ouvido, né? A gente fala baixinho porque o coração está próximo. O coração está próximo. Mesmo que eu esteja distante fisicamente, mas o coração está próximo. Então não precisa gritar com o outro. Então constatou ele que quem grita pode estar próximo fisicamente, mas distante do coração, distante afetivamente. Então há pessoas que são assim, vivem muito tempo juntas, mas têm distância do coração. O corpo físico está junto, mas o coração está distante. Então precisa gritar para o coração ouvir a distância. Por isso,
ele poeticamente fez essa definição, essa conclusão diante desse desafio que o sábio propôs a ele. Porque as pessoas gritam. Eu achei muito interessante isso, né? Porque às vezes se grita sem necessidade, se alteia a voz sem necessidade. Parece que a pessoa está a 200 metros, quando a pessoa está a 1 centímetro de você. É verdade? Eu sei que o Guarapari é cidade de saúde, todo mundo tem o nervo normais, né? Então aqui ninguém usa o tom de voz alta, eu sei disso. Aqui todo mundo é tranquilo, né? Tem que usar até um alto-falante na boca para poder aumentar o volume da voz. Eu sei como é que aqui funciona, né? Então, mas lá em Vila Velha não é assim, não. Em Vila Velha a pessoa tem que falar alto algumas vezes, né? Mas são situações que a gente vai verificando à medida que as pessoas vão amadurecendo. Então, uma coisa chamada amadurecimento do senso moral, que a gente não aprende em autoescola, não faz teste psicotécnico, a gente vai aprendendo isso com a vida. Se chama amadurecimento do senso moral. Ou seja, a regra do bem conviver, do bem falar, do bem ouvir, fazer o bem, ser compreensivo, né? Ser amigo. Uma das coisas mais essenciais da família é exatamente essa, ser amigo. É a grande dificuldade muitas vezes. Teve alguns casos que a gente acompanhou, que a gente gostaria de falar, não sei se o tempo vai permitir. Foi um desafio duas situações desafiadoras, 2 casos interessantes da convivência em família, com relação às experiências surpreendentes que geram conflito em família e pode gerar separação. A primeira questão foi um casal casado há 2 anos, o marido teve um acidente de motocicleta, ficou tetraplégico. A esposa jovem, com 26 anos de idade. Com 1 ano, ela abandonou o matrimônio. O segundo caso, um casal juntos há quase 15 anos, esse eu acompanhei pessoalmente. O outro caso foi relatado para mim. Esse caso eu acompanhei pessoalmente. O segundo caso. Casado há mais de 15 anos, o marido era representante comercial, viajava muito, gostava de correr na estrada, sofreu um acidente, ficou paralítico do umbigo para baixo. E ela ficou junto com ele até ele desencarnar. Então, muitas vezes em família, a gente não pode confundir sensação com amor. Sensação é algo que muitas vezes não necessita de amor, mas o amor, ele consegue viver sem a sensação do corpo. Esse é o desafio. A gente está preparado para isso? Quando eu falo na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, a gente está preparado para isso? É um desafio. É um desafio. Não é? Porque se eu amo, eu vou amar até com limitação. Eu vou amar com limitação. Então é um desafio. A gente precisa pensar nessas questões que são práticas e que podem fazer parte da nossa realidade. Essa é a grande questão. Vamos prosseguir, que o nosso tempo ali está voando, o tempo não para. Então nós temos esse conceito muito legal, poético, romântico, mas que tem essas questões viscerais que a gente acabou de falar, né? Ter um lugar para ir é lar. Ter alguém para amar é família. Ter os dois é uma bênção, mas com esse comprometimento, ou com esses comprometimentos que eu acabei de falar. Então a gente tem uma visão muito poética, muito romântica de família. Família é algo muito profundo, tem desafios surpreendentes e que vão nos testar a nossa capacidade de amor e de doação. Então a gente está casado com alguém desenvolve uma doença autoimune e que fica impossibilitada de ter uma vida íntima. E aí, como é que eu vou fazer? Isso pode acontecer? Sim ou não, gente? Sim ou não? Ah, sim. Pensei que fosse só em planeta Júpiter, Vênus, Marte. Em Guarapari nunca. Isso pode acontecer. E aí, como é que vai ser? Vai ser conflito ou vai ser um sacrifício, uma renúncia em favor do amor? A gente tem que pensar nisso. E as pessoas não pensam nisso. A maioria não pensa nisso. Porque a nossa visão não é aquela visão bem estruturada, gerada pela maturidade do senso moral. É uma visão ainda romanceada, uma visão ainda muito florida, né? Então tem essas questões práticas que nos desafiam para provar o nosso valor em família. O nosso valor em família. E isso não é regra, é exceção. Mas a exceção pode acontecer, como tem acontecido costumeiramente. Então é fundamental que ele tenha essa visão, né?
a gente tem um lugar para ir, é um lar. A casa de pedra é um lar, é muito gostoso, né? E ter uma família, pessoas, parentes, né? Para que a gente possa retornar para aquele convívio afetuoso, é muito gostoso, né? Quem passa muito tempo fora de casa e volta para casa sabe disso. Como é gostoso voltar para casa. E nós temos então Jesus, que no Evangelho, no capítulo 24, ele fala a respeito da indissolubilidade do casamento. Não separeis o que Deus juntou. Se a gente ama, a gente supera tudo. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, um livro muito pouco lido, muito pouco comentado ultimamente, ele tem uma orientação muito interessante com relação a isso, com relação aos conflitos familiares. Só há dois conflitos realmente graves em família. Só há dois conflitos realmente graves em família. É a agressão física e a questão da ausência do lar, aquele que se ausência do lar. Não é? A pessoa não tem presença, não tem atitude. É um pai, mas é um pai apenas para constar. Ele não tem um papel predominante em família. Ou a mãe não tem um papel predominante em família. Há casos pontuais que têm acontecido ultimamente aí, da mãe que abandona o lar, do pai. O pai é mais costumeiro porque o homem foi educado por experiência dominadora, experiência de lutas, experiência de imperialismo. Então o homem sempre foi obrigado a usar a força como recurso para resolver conflitos, né? Mas a mulher está nivelando por baixo esse desnível com o homem e ele quer superar. E a mulher está nivelando por baixo as situações, né? Se o homem tem hábito nocivo da bebida alcoólica, a mulher também quer se separar dele. Se o homem tem o hábito nocivo de sair para a noitada, a mulher quer se separar dele. Se o homem tem o hábito nocivo de ser indiferente com os filhos, a mulher quer se separar dele. E ela não está fazendo nada de bom para a família nem para ela. Porque o homem está na conduta que ele está tentando modificar. Porque ele milenarmente foi educado assim. Culturalmente ele viveu assim. Então ele está tentando modificar. E a mulher que tem o papel mais importante na família, essa é uma atribuição da harmonia do lar, é da mulher. A mulher tem um papel mais importante do que o homem na família. E as mulheres precisam saber disso. O papel fundamental espiritualmente na família é da mulher, é da esposa. Então ela, na verdade, é a estrutura que mantém a construção, que ela não é visível, mas ela que mantém aquele equilíbrio. Se ela perde o equilíbrio, a casa começa a apresentar rachadura, né? Ou a casa cai, né? Vamos falar assim, né? Na prática, a casa cai, gostei dessa definição. A casa cai, né? Você vai criar uma situação de perigo na família. Então a mulher não tem que nivelar por baixo, copiar os maus exemplos dos homens. Já está se modificando. Quem vai perder vai ser ela. Porque o homem já está ganhando se modificar. Então é fundamental que a gente saiba disso. Família é o melhor lugar para se viver, né? Aperte mais esse laço. E nós estamos mostrando novamente aqui esse post, essa imagem, porque eu tenho um amigo que quando ele foi se casar, ele falou para mim assim: Paulo, quando eu fui me casar, eu ofereci rosas para minha esposa, dentro do buquê. E ela comenta isso até hoje, depois de quase 40 anos de casado. Ele teve o cuidado de, em cada rosa do buquê, tirar todos os espinhos da rosa e entregar para a esposa. Ele falou assim: problema fora de casa já tem muito, então pelo menos a rosa que eu estou te dando não tem espinhos, né? Então aqui ele botou para simbolizar, quando eu lembrei essa história, uma família simbolizando as famílias novas, as famílias multirraciais, né? Esses dois buquês de flores. Porque você olhar as flores é bonito, não é bonito? Mas que flores são essas? Rosas. E as rosas têm? Sim. O que aparece? As pétalas ou os espinhos? As pétalas, porque os espinhos estão lá embaixo. Então quando encontrar o espinho, não se irrite com o ferimento que ele pode causar, que é esporádico. Mas a visão paisagística, romântica, poética, que nos alimenta como amor, é essa visão florida das flores, se mostrando com uma boa atitude, como perdão, como a reconciliação, como a boa convivência, como a valorização da família, como companheirismo, como amizade, que na verdade sustenta a nossa relação, nos alimenta reciprocamente, nos fortalece a cada dia, para que a gente possa viver de verdade como aquela família, muito além dos laços da consanguinidade,
mas como a verdadeira família afetiva que supera todas as dificuldades que possam surgir. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, como sempre tem feito.